Boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa. Vamos falar hoje de tanta coisa boa, né? Sobre o Evangelho, Emmanuel. Que bom que vocês vieram, viu? Cada um de vocês. Para a gente iniciar, vamos fazer uma respiração, fechar um pouco os olhos e agradecer a Deus a nossa vida. Agradecer a Deus estarmos aqui agora nesse ambiente tão protegido, esse ambiente de tanta luz, com tanta bondade, com tanto amor. Obrigado, Jesus, por nos trazer até aqui. Coloque em nosso coração, Mestre, o entusiasmo pela vida, pela bondade, pelo perdão. Ajude-nos em nossa jornada. Que assim seja. Meus irmãos, hoje o tema proposto é um capítulo do livro Pão Nosso, esse livro, né, psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, onde ele comenta trechos do Evangelho. São tão interessantes esses livros, porque Emmanuel vai estudando o Evangelho, o Novo Testamento. E ele vai pegando trechos de Mateus, de Lucas, de Paulo, e ele coloca um versículo, um pedaço de versículo assim, depois ele traz uma reflexão. Então hoje nós vamos estudar, né, um pouquinho sobre essa reflexão sobre perseverança. Nós vamos entender um pouquinho. É o capítulo 36, que chama Até ao Fim. Até ao Fim é o capítulo. É um trecho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Que ele fala, Jesus fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todo mundo aqui quer ser salvo, né? Obrigado, tá. Então, aí eu trouxe algumas reflexões para a gente trazer antes, para a gente concluir depois. O que nós vamos comentar aqui? Qual vai ser o roteiro do nosso estudo aqui quando a gente entrar no texto? Primeira coisa, a definição de perseverança no contexto espírita. A perseverança a gente pode ir no dicionário, tem um conceito, mas para a doutrina espírita, perseverança tem um significado. Hoje está difícil, hein? Será que sou eu que estou apertando? Não, ele está desligando sozinho. Outro roteiro que eu trouxe. A jornada espiritual e o conceito de fim. O que é o fim dessa jornada espiritual? Para várias religiões, para várias seitas, para várias correntes filosóficas, esse fim ele tem um conceito. Para a doutrina espírita tem outro. Nós vamos também elucidar aqui. Outra questão que nesse texto vai abordar. A responsabilidade inerente a cada um de nós nessa jornada espiritual. Vai abordar isso. A transcendência, eu anotei algumas coisas que nós tiramos desse texto. A transcendência da responsabilidade ao longo das várias existências, quer dizer, as existências são solidárias uma com as outras. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Está no Evangelho. A gente vai também compreender um pouquinho mais isso. E qual o papel da divindade nesse processo da nossa jornada espiritual? Também nós vamos, e depois nós vamos concluir. Muito bem. Vamos trazer Emmanuel, então, que ele que vai elucidar isso tudo para nós. O texto começa assim. Aqui, em Mateus fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí Emmanuel comenta. Gente, são 7 parágrafos só. Nós vamos lendo um por um, são pequenos, só o último que é um pouquinho maior. Eu queria assim, pedir aos senhores muita atenção nessa leitura desse texto, que vai enriquecer demais a nossa compreensão dessa nossa jornada espiritual. E vai nos encher de otimismo e fé também. Ele fala, aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término,
e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Então a gente começa a ver que quando fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse fim, ele está falando que não é término, mas finalidade. Quando falamos de perseverança no contexto espírita, estamos falando de um conceito muito mais abrangente do que uma mera resistência, obstinação. É muito mais essa perseverança no contexto espírita. Nós estamos falando de um estado de alma. Um compromisso profundo com o nosso aperfeiçoamento, com nossa transformação moral. Esse é o fim que Jesus falou. É um estado de alma, uma responsabilidade, uma consciência de que tudo está em movimento. Eu sou um ser, uma criatura, um espírito criado por Deus simples e ignorante, que estou numa jornada. Passando pelo átomo, passando... Eu estudo, vamos estudar aqui na casa que vocês vão entrar mais nisso. Mas vai passando pelo reino mineral, vegetal... Aí se individualiza, animal, desenvolve o instinto, caminhando nos ervos da evolução, esse animal, esse instinto, vai transformando isso em razão, em inteligência, já estamos na fase hominal, que todos nós aqui estamos, desenvolvendo o sentimento, a inteligência, a razão, e num determinado momento, aquele ser primitivo, ainda baseado no ego, ele começa a olhar o outro, começa a olhar Deus, sentir Deus. Esse sentimento começa a se transformar em amor e a gente vai caminhando. Essa é a caminhada do átomo ao arcanjo, numa pequena escala, que depois tem outras escalas que a doutrina espírita. Então, nessa jornada, a perseverança é fundamental. A perseverança de sabermos que estamos seguindo um processo, que tudo que estamos vivendo hoje, tudo, é um reflexo de nós mesmos. Tudo. A minha saúde, a minha doença, a minha prosperidade, a minha escassez, tudo. Na hora que eu tenho essa responsabilidade, quem perseverar até o fim será salvo, de autoburilamento, transformação moral, olhar, em vez de olhar para fora, começar a olhar para o panorama interior, começar a modificar, todo o evangelho fala disso, pega a charrua, aqueles arados, e não olha para trás, ara que terra, do coração, do sentimento. Perdoa 7 vezes 70, 70 vezes 7 vezes. Todo o evangelho, todo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, que seja jogado fora e pisado pelos homens. Não cumpria a função, a missão de cada um de nós, desse autobrilhamento, dessa perseverança até o fim. Ainda continua nesse capítulo de Mateus, da missão dos discípulos, ele fala que a gente é a luz do mundo, fala que a gente é o sal da terra, que se não, a gente se tornar insípido, se não cumprir a função, joga fora, é pisado pelos homens, doenças, dificuldade, depressão, tristeza, tudo, bababá. Aí lá na frente ele fala assim, tira a luz debaixo da mesa, meu amor, meu companheiro, meu filho, e bota em cima do velador para iluminar a casa toda. E no final ele fala que brilhe a vossa luz. Sim, nós somos a luz do mundo. Porque nessa jornada espiritual, nós estamos numa fase, hoje, que nós já temos essa luz. Essa presença eu sou, esse diamante da nossa consciência. É que nós estamos desconectados dela. A partir do momento que eu decido que a vontade é um leme, que eu decido, autorresponsabilidade, quem perseverar até o fim será salvo. Eu começo a conectar com essa minha consciência, com essa minha presença eu sou, com essa luz, esse diamante que está dentro de mim.
Não tem tristeza esse diamante, é só entusiasmo, alegria. Vamos continuar no texto. O Evangelho, segundo parágrafo, são 7 parágrafos desse texto, segundo parágrafo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Quer dizer que o Evangelho veio e foi... Quando Paulo teve lá aquele insight lá atrás, quando ele viu, ele voltou a Jerusalém, depois que as portas de Damasco, ele ficou no deserto, 3 anos, tecelão, aí ele voltou em Jerusalém, foi para a igreja de Antioquia, aí ele voltou em Jerusalém, viu lá as pessoas na igreja de Jerusalém, morrendo de medo do Siné, dos fariseus, falando, pregando o evangelho, mas todo cheio de toque, respeitando as tradições antigas dos fariseus. Ele falou assim, gente, não dá, nós temos que seguir firme no evangelho. Aquele insight que Paulo teve, o evangelho será pregado aos povos. Ele saiu por toda a região, levando o quê? O evangelho puro do Cristo. Que nós temos aqui. Se passaram 2000 anos, e nós ainda estamos ainda como esses fariseus, cheios de crenças, de vontades, de aparências exteriores, olhando para fora e não olhando para o nosso panorama interior, que é o que Emmanuel está falando. Essa perseverança do autoburilamento. Tá uma loucura isso aqui, viu? Eu vou sem mesmo. Eu vou ficar sem voz amanhã, mas não tem nada não. O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Então o evangelho é um roteiro. É uma bússola. Para quem? Para essa criatura que está nessa jornada espiritual. E o texto traz exatamente a necessidade e o conceito da perseverança. Que a gente desanima. A gente desanima com a vida, a gente desanima com as pessoas, a gente desanima com a gente mesmo. E aqui está falando, quem perseverar até o fim. Pai, estou aqui, minha vida é sua, que seja feita a sua vontade. Me ajuda, Pai. Me dá força de eu cuidar de mim, do meu sentimento, de eu pegar essa charrua e arar o meu coração. O que é arar o coração, gente? É aquela pessoa que fez mal para a gente pensar o bem. É lei. Aquele inimigo, a gente orar, é lei. Só que o livre-arbítrio é soberano. Se eu não sigo a lei, o que acontece? Ação e reação, causa e efeito. Toda a emanação minha, mental, toda a vibração, todo o meu sentimento, toda a minha onda mental que eu emito, ela cria um rastro e volta. O que Jesus falou, olha, ama o tempo inteiro. Persevera no amor, persevera no perdão, persevera, porque isso vai salvar. De novo, Mateus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que significa esse fim que Jesus quis dizer aqui? Em muitas tradições, filosofias, o fim é visto como um ponto de chegada. Um estado estático de perfeição. Ou iluminação. Para muitas crenças, inclusive cristãs, muitas religiões, o céu e o inferno. Foi para o céu? Foi para o inferno? Foi, dançou. Ficou fogo eterno. Não é assim, gente. O que é esse fim para Jesus? Que o Espiritismo traz, nos ensina que somos seres em constante evolução. Então, o fim, portanto, é um objetivo em movimento. Sempre um passo à frente. Puxando-nos para cima e para frente em nossa infinita jornada de aprimoramento. Nessa jornada da criatura. Isso traz muita razão para a gente. Isso traz uma força moral para a gente dar conta da vida, de perdoar, de olhar.
Ontem eu chegando do meu trabalho, da minha rua, lá mudaram. Aí o pessoal, para fazer o gato em vez do trânsito, eles vêm retos na contramão assim. Na hora que veio assim, eu já... Sabe quando vem aquela vontade de jogar a caminhonete em cima da pessoa? Aí eu falo, nossa senhora, perseverar. Sim, eu tenho essa agressividade dentro. Uns têm egoísmo, orgulho, eu tenho todos, né? Mas esse é mais, né? É olhar para si e falar, sim, pai, eu tenho isso. Eu estou nessa jornada. Eu compreender que essa mônada quântica, ela está caminhando. Aceitemos a gente do jeito que a gente é. Não vamos cobrar dos outros uma postura moral, sabe, idônea, ilibada. Não, nós estamos na Terra. Bem-vindos ao planetão escola, hospital. É aqui. Só que nós estamos... Quem está sentado aqui, os encarnados e desencarnados, já estão num momento evolutivo dessa jornada que se abriu um campo de possibilidade. Agora, se essa possibilidade vai se tornar uma realidade de evolução, de paz, de tudo, vai depender o quê? Da perseverança da pessoa desse autoburilamento. É simples assim, gente. Vamos para o texto. Terceiro capítulo, terceiro parágrafo. São 7. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição da animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Casulo da animalidade. O que é isso, casulo da animalidade? Esse espírito, essa criatura, ela não vai do átomo, passando, mineral, vegetal, animal. O que está ligado ao animal? O instinto, casulo da animalidade. Da animalidade, do instinto. Pisou no meu calo, eu devolvo. Eu sou assim mesmo. Eu dou um boi para não entrar na briga. Eu falava isso quando era mais novo. Dou uma boiada para não sair. Era brigão na escola. Gente do céu. Fui cair na doutrina espírita. Estou dando palestra hoje, né? 20 anos de doutrina espírita. Estudando. Eu vi. Eu deixei de ser agressivo? Não. Eu deixei de ser ciumento, ser possessivo, ser mentiroso. Mentiroso até que sou pouco, eu era pouco. Mas assim, sabe, deixei de ser de tantas coisas ruins, orgulhoso, egoísta. Não. Mas eu estou tendo consciência, estou como um eu observador, olhando para mim mesmo, falo, opa, eu tenho uma chance. Eu não sou bobo. Eu uso a inteligência a meu favor. O caminho é esse. E passo para os meus filhos. 3 rapazes eu tenho, de 24 até 6 anos de idade. Ó, vocês têm que... É isso aqui o caminho, ó. Esse é o caminho. Para quebrar esse casulo, então, da animalidade, ou seja, se eu quebro o casulo da animalidade, esse espírito, ele vai sutilizando esse corpo espiritual, ele vai como se fosse elevando. Precisa de quê? Emmanuel fala, perseverar. Estudo, oração. Quando eu falo oração, gente, por que a gente fala assim, mas a doutrina espírita tá igual assim, as outras igrejas, dando regrinha. Não, quando fala culto no lar, significa, gente, a gente mudar a nossa frequência mental dentro do lar da gente. Como é que a gente muda a faixa de frequência? Pegando o evangelho, lendo lá, pegando os espíritos que traz a legenda do evangelho para a gente entender, para a gente conseguir atuar no campo da vida. Senão nós vamos ficar nessa roda de sofrimento, escassez, depressão. Roda. Para a gente sair, a gente tem uma atitude de perseverar até o fim para a gente ser salvo. Muito bem. Aí, 4. Parágrafo 4. São 7 parágrafos. Quando o mestre Jesus, Emmanuel que está falando, louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Sim, os eventos vão vir na vida da gente. As perdas, as separações, as dificuldades. Mas se eu persevero, se eu estou firme nessa fé, eu tenho mais
ferramentas para manter o meu equilíbrio, a minha saúde mental perante esses eventos. Não tenham dúvida. Pega na pandemia. Aquelas pessoas que estavam mais conectadas com a espiritualidade. Conectada com a espiritualidade, gente, não é ter uma religião, não. É a pessoa saber que Deus, criatura, jornada, autoburilamento, o evangelho, o bem. A pessoa tem noção disso, de valores morais. Aquelas pessoas que tinham isso dentro passaram melhor. Podem até ter desencarnado, mas passaram melhor mentalmente. Agora, aquelas pessoas, todo mundo aqui teve, pessoas na família, mais materialistas, sim, é do berço ao túmulo. Não acredito, não tem mais nada. Tudo bem, essas pessoas perderam o chão. Então, é o que Emmanuel está falando aqui. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Parágrafo 1, 2, 3, 4, quinto. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Opa! Agora vem uma lição boa para a gente apagar os atavismos nossos, tudinho para trás. Ninguém salva ninguém. Deus não vai salvar ninguém. Ah, o sangue de Jesus me salvou. Salvou nada. Ele deu o exemplo. O exemplo de amor. O que vai salvar é nós seguirmos o passo do mestre. Nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa vibração. Isso vai salvar. Então a gente tem que apagar. Aí eu anotei os negócios aqui, né? É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Emmanuel falou. Olha só. A ideia de que ninguém se... No parágrafo seguinte ele fala: ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Ninguém vai deixar de ter a necessidade de fazer a tarefa de olhar para dentro dos sentimentos, dos pensamentos. O que vocês estão pensando? O que vocês estão sentindo no dia a dia? É isso que vai refletir e criar a vida de cada um. Ninguém vai se furtar disso. Acreditem, a doutrina espírita deixa isso claro. Qualquer um desses mentores que está nessa livraria aqui, os livros, ó, isso é uma fonte de luz. Kardec, Ramatiz, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, tantos mentores aqui trazendo a mesma informação. Cabe a cada um. Jesus já falou isso. Como? A cada um segundo suas obras. Não tem como a gente se furtar do trabalho que a gente tem que fazer dentro da gente, não é fora. Não é fora, é dentro. E aí, em cima disso, a ideia de que, aspas, ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento, fecha aspas, está no texto, é particularmente poderosa essa ideia. Poderosa. Por quê? Isso implica que não podemos escapar à responsabilidade inerente ao nosso progresso espiritual. Sim, porque tem muita gente que acha que é o padre, o pastor, o tratamento espiritual, é fora que vai salvar. Mas o texto evangélico de Mateus, o dizer de Jesus, a análise de Emmanuel, tudo está falando, persevera até o fim, firma o golpe. Vai atrás da sua iluminação, estudo, culto no lar, perdoa, faz o bem, pensa o bem, modifica, ara a terra do coração, do sentimento, usa a sua inteligência para o bem, conecta com a bondade. Isso vai salvar a gente. Porque isso vai criar um impacto direto em nosso corpo perispiritual. Aí é um outro estudo. Porque nessa jornada espiritual do átomo arcanjo, o perispírito, quem quiser estudar esse perispírito, Kardec traz um estudo maravilhoso de perispírito. Nós vamos formando esse corpo espiritual.
No início ele ainda é denso, pesado, anda, desencarna, o caboclo anda, corre da chuva, tá lá, sei o que, do lado do túmulo, sei o que. A partir do momento que a pessoa vai tendo consciência, esse corpo espiritual vai ficando mais sutilizado. Olha, as cidades espirituais mais leves, né, mais altas, dimensões diferentes. Vai subindo. Até uma calma na gente, né? Esse é o caminho de quem perseverar será salvo. E não é o que eu sei, o que eu estudo, não, é o que eu vibro, o que eu sinto, que vai caracterizar e vai impactar esse corpo espiritual. Quando a gente desencarnar, o que vai representar a nossa consciência, o nosso espírito aqui no planeta? Esse corpo perispiritual. Como é que ele vai estar? Denso ou ele vai estar sutilizado? Como que ele vai? Ele vai conseguir volitar ou vai ainda ter que ir no banheiro, comer, atravessar a porta? Tem reunião mediúnica que agora eu estou pondo, viu, João? Até cadeira para o povo. Estou pondo cadeira. Falei, não, vamos pôr cadeira para ele sentar. Porque ele precisa sentar, vai estar desencarnado, mas ainda acha que está encarnado. A maioria não tem nem consciência que desencarnou. Quem perseverar será salvo. Último parágrafo. Deixa eu tomar uma água aqui, porque falar sem microfone não é fácil. Último parágrafo. Olha o que Emmanuel fala. Eu vou repartir ele em 2. As portas do céu permanecem abertas. Olha que mensagem de otimismo, de fé. Nunca foram cerradas. Nunca. Todavia, quando vocês lerem Emmanuel, ele fala, aí ele coloca um todavia, contanto, sobretudo, apesar de, presta atenção nesse depois do todavia. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa das asas do amor e da sabedoria. Uau! Aí tem um livro, eu até trouxe para mostrar para vocês, chama Pensamento e Vida, capítulo Instrução. Sabe o que Emmanuel fala? O que ele está falando aqui? Que as portas do céu estão abertas. Não é isso? Nunca foram cerradas. Mas para a gente chegar até lá, nós precisamos de 2 asas, do amor e da sabedoria. Tem gente que acha que só, eu vou ser por amor, não sei o quê. Não, também não adianta não, fica capenga. Ou se não, eu tenho sabedoria demais, eu leio tudo, eu sei de tudo, também fica capenga. Precisa das 2. O que é esse amor? Esse amor é eu refletindo as minhas virtudes para a vida. Então, é a criatura valorizando a vida. Esse amor, a bondade, você valorizando. E o que é a sabedoria? Que inicia, segundo Emmanuel, com o conhecimento. Olha a livraria lá, todo mundo vai comprar livro hoje, sai daqui. Conhecimento. O que é o conhecimento? O que é a sabedoria, essa outra asa? É a vida valorizando a gente. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Quando eu pego um livro, gente, começo a ler esse livro, um livro edificante, ocorre um processo de telementação. É um imã vigoroso de todos esses luminares que já trilharam essa trilha da jornada à frente da gente, e a gente está recebendo aquele influxo. E nós ficamos, só na frequência mais baixa. Aí a gente adoece. Aumentando, a gente tem um problema com um cunhado, com um irmão, com não sei o quê, a gente fica pensando naquilo, no trabalho, na vida, e o filho não age do jeito que a gente quer, o pai não age do jeito que a gente quer, o vizinho não sei o quê, a gente fica naquela, pondo energia naquele pensamento, vai se criando uma forma de pensamento, aquilo vai tomando conta da gente, desregulando os chakras, zangou tudo. Sendo que eu poderia buscar essa sabedoria para trabalhar esse amor e criar essas asas que vai me dar essa estabilidade mental num primeiro momento. Parágrafo 7 ainda. Então, quer dizer, falou que a porta do céu está aberta, nunca foi cerrada, que a gente precisa, para a gente se elevar até lá, nós precisamos de 2 asas, do amor e da sabedoria, que começa pelo conhecimento. Para isso,
Espera aí. Eu anotei, é porque eu anotei um negócio aqui, né? Mas há esperança nessa mensagem também. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Este é um chamado ao otimismo e à fé. Não importa quão difícil é esse caminho. Não importa quantas vezes a gente falha, quantas vezes a gente cai. Sempre há uma nova oportunidade para recomeçar, tentar de novo, para continuar essa trajetória. Olha que coisa mais linda a misericórdia de Deus. E tem mais, gente. Emmanuel fala que é o seguinte, se a criatura decide melhorar, eu fui um assassino, eu fui estuprador, eu fui não sei o quê, eu suicidei na vida passada, eu estou tudo enrolado, minha saúde não presta, eu não sei o quê, eu não consigo arrumar um parceiro, está danado, meus empregos não dão certo, estou desempregado, está tudo danado. Mas a criatura decide, eu vou perseverar até o fim, porque eu quero ser salvo. E começa, cadinho, tiquinho, gente. É dentro do panorama interior, uma oração, começa a vibrar, coisa boa. A criatura que decide perseverar, sinceramente, não para aparências exteriores, mas sinceramente, é decretada uma moratória. Você sabe o que é moratória? Você deve 100 mil para o banco. Aí você vê e fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar, não. Aí o banco fala assim, eu vou dar uma moratória para você de 3 anos. É concedido uma moratória para a criatura. Tá bom, meu filho, persevera aí. Naquele momento, tudo vai mudando. Toda aquela pessoa que começa a trabalhar o íntimo, começa a perseverar, vai modificando o sentimento, o pensamento, a onda mental, a psicosfera, todo o psiquismo, vai modificando as coisas por uma atração. A Lady, como é que é o nome? Aquele, João, me ajuda lá, o segredo, isso tudo é copa do evangelho. Começa, tudo, Pedro e Bahia, sua espada, com a espada, fere, será ferido. Tudo é ação e reação. A pessoa começa a modificar o sentimento, o que vai acontecendo? Ela vai começar a trafegar numa frequência de mais bondade, de mais oportunidade, de mais possibilidade. Aí ela vai mudando as companhias espirituais, físicas, as coisas vão dando certo. E devagarinho as coisas vão voltando ao trilho. Aquela moratória funcionou. E o papel na divindade em tudo isso? Nós estamos acabando. Para isso, agora nós vamos ver qual que é o papel de Deus nisso tudo. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas. Vou repetir. Para isso, para a gente conseguir seguir nessa jornada, o Supremo Senhor concede extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Está aí esse material, extenso material de misericórdia. É o Evangelho. É o Evangelho não no sentido de religião, gente. De valores morais, de caminho, de modificação, de olhar para a vida. Extensa material de misericórdia. Só que cabe a cada criatura talhar. O que Jesus falou para Hanã no livro Boa Nova? Quando você está aqui, o que você está fazendo aqui, Galileu? Ele chegou lá do deserto, estava lá. Aí, o que você está fazendo aqui, Galileu? Eu vim implementar o reino de Deus. Eu vou falar com as minhas palavras, está lá no livro. Aí, reino de Deus? Se fosse virtualmente, fala assim, reino de Deus, você? Carpinteiro? Sim. Aí o que é reino de Deus? Aí Jesus fala assim, obra divina no coração dos homens. Ele fala assim, obra como? Uma estátua de não sei o que, ele começa a fazer uma analogia com uma obra de arte. Ele fala assim, aí Jesus responde para ele, fala assim, eu lembrei do cadu talhá-la. Jesus fala assim para ele, não. Cinzel da boa vontade no mármore do sentimento. Olha só. De novo, a mesma coisa. Jesus está falando o mesmo caminho. Quer dizer que se eu coloco a minha vontade e começo a modificar o meu sentimento, esse reino de Deus começa a se manifestar. Ele está aí. As portas do céu nunca foram cerradas. As possibilidades são infinitas. Só que nós estamos escolhendo. E para isso ele fala,
Semelhante tarefa, talhar, né? Isso, semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. A gente aproveitar essa existência que nós estamos. Aproveitar esse momento na família que nós estamos, na cidade que nós estamos, no emprego que nós estamos. Aproveitar. Isso é uma oportunidade. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, em trajetória sublime para a perfeição. Em última análise, então, esse texto, ele nos convida para a gente seguir firme, não desanimar. A gente perseverar. A gente buscar o recurso da oração, buscar o recurso da meditação, o esporte, uma coisa que ajuda muita gente a fazer um esporte que gosta, pintar, enfim, a gente não desanimar. Por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias. E ao mesmo tempo, nos pede para sermos mais diligentes, mais compromissados com a nossa evolução espiritual, para aproveitarmos cada momento da nossa vida, cada dia, cada relação que a gente tem, a gente procurar ali, naquele momento, ser o quê? Como é que foi no início? A missão do discípulo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Salgar mesmo, fazer a diferença. Tirar a luz debaixo da mesa e pôr em cima do velador, para que a nossa luz brilhe. Isso é perseverar. Que cada um de nós encontre essa força interior para perseverar nessa jornada. Que a gente não desista. E o texto ele termina afirmando: os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória subindo para a perfeição. Que cada um de nós a gente consiga achar essa inspiração. De ser entusiasmado pela vida, entusiasmado pelo bem, de ajudar as pessoas. Nós somos essa luz. Nossas células é luz. Nossas células não sabem odiar, perdoar. Perdoar não, sabe? Elas odiar, ressentimento, criticar, julgar. Elas não entendem bem isso. Elas adoecem, aí a gente adoece junto. A partir do momento que eu persevero, que eu busco, eu decido essa jornada, ter mais amor, ter mais força, coragem, elas vão entendendo melhor. Elas vão, os átomos, os elétrons ali vão girando de uma forma mais... As coisas vão entrando num fluxo do hálito do Criador, que é só saúde, não tem doença. É só bem-aventurança. Não tem o que nós estamos sentindo. Eu me incluo nisso também. Essa tristeza, esse desânimo. Nos cabe perseverar. E eu queria finalizar repetindo o texto do Evangelho. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, muito obrigado. Nós falamos conceitos importantes aqui hoje, né? Conceitos de definição de perseverança na doutrina espírita. Diferença entre perseverança como mera obstinação e resistência, mas como um estado de alma, né? Aquela pessoa que não desanima. A jornada espiritual e o conceito de fim. Nós falamos sobre a responsabilidade inerente ao progresso individual de cada um. Falamos de otimismo e fé, o papel da divindade. E, por fim, na conclusão, a gente busca esse encorajamento à perseverança, independente das circunstâncias. Muito obrigado a vocês. Que todos consigam perseverar.